vamos lá. Voltando do almoço. Almoço um pouquinho abusadinho, mas justificado pelo tamanho da amizade, né? E vambora. Vamos retornar ao trabalho. Tem algumas coisas a entregar ainda hoje. Delicioso almoço, companhia impecável, como sempre, né? Gentileza de sempre em pagar meu almoço quando eu venho aqui. Em todos os aspectos, um bom sujeito, né? E vamos lá. Eu tava na narrativa de quando eu trabalhei num desmanche, uma autopeças. Eu sempre tenho que deixar muito claro que tudo efetivamente legal, eu não meteria meu nome ou uma dúvida de legalidade para certas coisas, e entre elas o meu trabalho. Então, assim, muito trabalho, as coisas foram ficando mais trabalho e menos rentabilidade, não só lá, mas a questão é que a economia também começou a ter mais fiscalização, no sentido de que as pessoas começaram a se preocupar mais com aquilo. E em determinado momento eu tive que começou a dar uma certa insatisfação, sim. Nunca foi maravilhoso, mas isso não é culpa do lugar ou do proprietário. Mas em algum momento não estava mais dando para me sustentar, para me trazer alguma coisa muito melhor. E aí aconteceu uma coincidência. Eu fiquei lá com o Fabrício no desmanche de mais ou menos ali março, abril de 2011 até janeiro de 2013. Até janeiro de 2013. Um dia, nessa coisa de desmontar virabrequim, né, que eu já falei, um dia fui entregar, desmontei um virabrequim, tinha uma venda, tá? A pessoa ligou, nos encontrou na internet. A pessoa queria um virabrequim de tal carro, tal. E eu fui lá, um eixo do virabrequim, né? Eu fui lá, desmontei, passei um dia fazendo isso e no dia seguinte eu fui levar. E aí levei e era a linha Alphaville. Tanto que eu combinei com o Fabrício de depois de lá ir embora. Eu até amarrei na moto o negócio. E essa pessoa que comprou o virabrequim era um cara chamado Tadeu. Ele estava, a loja dele era ali no centro empresarial, lugar gostoso, delicioso lugar. E aí teve um gap ali que eu cheguei com a peça e ele pediu para o ajudante dele ali, um senhor, que provavelmente ajudava ele, para ir pegar o dinheiro, que a gente tinha combinado, um desconto até, no valor em grana. E enquanto esse senhor demorou uma meia hora. E era um escritóriozinho gostoso. Fora o lugar, que era bem bacana, o escritório era muito gostoso, muito bacana. E nós ficamos batendo papo.
ele foi me perguntando como é que é, o que eu fazia, como é que a gente... Foi falando o que eu fazia, e olha, acabou naturalmente saindo uma coisa de que assim, ele tinha planos para melhorar as coisas, para crescer, para montar projetos novos. Ele lidava também com carros importados, com conserto, com peça, com consultoria. E ele tinha canais de peças. Tinha a ideia de montar um projeto de trazer peças, né? De trazer... Agora eu não sei para onde eu vou. E agora? Agora eu não sei para que lado. Eu vou pegar aqui onde tem mais fluxo, que é por... Eu acho que é pro lado do Morumbi aqui, né? Não sei mesmo. Não tô com o Waze hoje. Eu vou andar um pouco pra lá e vou ver. Amigão, pro estádio é pra lá ou pra cá? O estádio tá pra lá. Tá joia, obrigado. E nós ficamos conversando. E fomos nos entendendo rápido. Ele ficou com o meu telefone, eu fiquei com o dele. Alô? Oi? Eu tô externo, mas dá pra eu falar, Celso, não tem problema nenhum. Uhum. Isso. Uhum. Exatamente, isso mesmo. É isso mesmo. Sim. Entendi. Eu acho essa uma boa, porque você já mata o problema desse técnico que seria necessário a gente pagar avulso praticamente todo mês por ele, né? Tá bom, na continuação a gente continua daqui, tá bom? Obrigado, meu velho. Até mais. Tchau, tchau. Então, essa conversa com o Tadeu rendeu uma empatia natural. Eu acho que era aqui, hein? Era aqui mesmo. Fechou, não é mais. Desculpa, é assim. Vocês vão saber por quê. Em breve, quando eu contar sobre essa rede de restaurantes. E a gente continuou o contato alguns dias. E aí eu comentei com o Fabrício um dia. Eu falei, olha, cara, aquela pessoa que eu fui levar ao Vila Brequim, tal. A gente começou a conversar, não sei o que, tal. Ele se interessou sobre uma proposta de um projeto de vendas que ele tem para fazer, que ele quer fazer isso virar alguma coisa diferente, ele tem uma grana para investir, tal, e, enfim, e ele talvez me chame, porque é uma proposta muito interessante para mim, porque é uma gerência de vendas, é uma questão muito mais muito maior, né, do que o padrão que a gente está conseguindo aqui, né? E o Fabrício sempre foi muito tranquilo. Não, cara, claro, tá, o bagulho tá rolando lá, pode ir, manda bala. E aí, nessa conversa, fui comentando e aí chegou perto de fevereiro. Perto de fevereiro, sentei com ele, aí sentei mesmo, fui lá, avisei o Fabrício que iria chegar mais tarde e tal. Fechei as questões, o que ele queria. Ele iria me fazer, assim, conhecer o negócio dele primeiro, aquele pedaço do que ele tinha naquele momento, para mais pra frente, já com confiança dos dois lados, montar aquela coisa mais
mais robusta, né? E eu adorei a ideia, né? Assim, vamos lá, vamos lá. Então, eu entrei basicamente como um motorista dele. Quando eu voltei, já falei pro Fabrício, ele entendeu, beleza, fechamos as conversas, tudo certo, e bora, toca a vida. Fui pro Alphaville, comecei uma atividade que na verdade acabou ficando muito curtinha, e eu fui apenas e tão somente um motorista. Foi gostoso, era interessante, a liberdade, a tranquilidade que te dá. Mas era só um motorista. E a vida seguiu, fiz aquele mês de fevereiro, finzinho de janeiro, mês de fevereiro todo, corremos e tal. Passou o carnaval, trabalhei bastante, tudo. Me pagava todas as semanas. Eu já ganhava lá mais do que eu ganhava com o Fabrício, só com o trabalho que ele me deu para ser motorista dele. Porque na verdade a ideia era primeiro ganhar minha confiança, né? Ele deixava dinheiro comigo para eu cuidar das coisas, para prestar contas sobre os valores que eu pagava e tudo mais. É claro, eu entendia isso. Quem quer te jogar um departamento, uma empresa, um setor, quer primeiro ganhar a tua confiança, se você não tem ninguém ainda. O Tadeu era um cara muito tranquilo, papo bom, gente boa mesmo. Eu me lembro que marcou, e na semana do carnaval, exatamente na semana do carnaval, na semana anterior ele me perguntou, você vai viajar? Eu falei, não, Tadeu, independente de qualquer coisa, eu preciso do meu pagamento no fim da semana. Então, o quanto você precisar de mim, dentro do que nós combinamos, eu estou à sua disposição. E beleza, só que chegou na terça de carnaval, a gente combinou de eu trabalhar na terça. Ele tinha saído, não tinha chegado, e acho que o celular dele tinha acabado a bateria, alguma coisa. Então eu cheguei no escritório, não tinha ninguém, e eu tava com uma crise de sinusite. E aí chegou na quarta, ela apertou muito. Eu me acordei daquele jeito que há muito tempo não acontecia. Que eu fiquei... que eu não conseguia abrir os olhos direito na claridade. Ficava dentro de casa, né? E não dava para trabalhar na rua desse jeito, né? E liguei para ele foi completamente compreensivo. Não, cara, fica em casa. Amanhã você vem se você estiver melhor. E eu tava melhor na quinta-feira e fui. E aí na quinta-feira eu fui, na sexta-feira ele veio, pô, tinha trabalhado quinta e sexta. Ele me deu o pagamento inteiro da semana. Eu me lembro disso, era R$ 450 que a gente combinou. E ele me deu inteiro. Falei, poxa vida, mas eu não trabalhei a semana toda. Não, cara. Ele virou pra mim e falou assim, você falou pra mim que o que você precisava era da semana completa. Então eu tô fazendo a minha parte. Não foi culpa sua e tá tudo bem. E pronto, acabou. Túnel Sebastião Camargo, é disso aqui que eu preciso, ó. Prontinho. O mais fácil. É que eu não manjo ainda não manjo ir pro Marco e voltar pro trabalho direto. Voltar pra casa é mais fácil. Não sabemos o que o destino vai separar pra nós, né? Mas enfim. E aí continuamos trabalhando e tudo, só que nesse ínterim, chegou lá no meio de fevereiro mais ou menos, uma amiga da minha mãe trabalha há muito tempo no Outback. Trabalhou muito tempo no Outback, uns 12 anos mais ou menos. E uma pessoa de grande confiança e muito querida por ela e reciprocamente, né? Que ela também queria muito bem, Thaís, estava trabalhando numa outra rede de restaurantes, e estava precisando de um gerente de RH. E estavam meio perdidos, não estavam satisfeitos com o trabalho que o rapaz que estava executando na época estava fazendo, enfim, e precisava de alguém.
E a minha mãe rapidinho falou, olha, meu filho trabalha há tantos anos com RH, está parado há um tempo, mas conversem com ele e tal. E aí me indicou, a Thaís me ligou, marcou um encontro comigo, entre eu, ela e a diretora financeira, né? A pessoa do dinheiro, né? E conversamos rapidamente, fomos a uma das lojas até, tomei um cafezinho deles. Conversamos, uma primeira conversa, só eu e... Não, primeiro foi só eu e ela, numa loja. Aí ela gostou, curtiu, tal, falou o que ela precisava. E eu vi que não tinha nenhum problema com o que ela precisava. E depois... Nossa, cara, eu não paro de descer e não chega esse túnel. Pode ser que eu tenha perdido alguma placa, né? E aí marcamos um segundo encontro, aí sim, com a diretora financeira. A diretora financeira foi mais específica, perguntou mais coisas, informou a situação. A situação era que tinha um cara e eles não estavam satisfeitos com o trabalho dele, parecia que ele estava meio... chegamos no túnel. Que ele estava meio desanimado e eles estavam querendo renovar, tinha muita reclamação com o RH. E aí quis saber como é que eu lidava com isso tudo, e a ideia era disfarçar. Era eu entrar como um analista da área, um analista dele, e depois de um tempo, pegando um pouco as rotinas, para que o cara não fosse embora e não ficasse totalmente desamparado, né? E depois de um tempo, 1 mês, 2 meses ou 3 meses, eu assumiria a área, ele sairia e tudo certo. E eu aceitei imediatamente. E aí eu tinha que voltar lá. O Tadeu estava sabendo de tudo, sabia que eu não era profissional da área e sabia que uma oportunidade de gestão de recursos humanos era realmente algo que ele não conseguiria me oferecer nada perto daquilo, tanto num quesito de objetivo profissional quanto de habilidade e remuneração. Então não havia conversa, era só comunicar para ele. Só que o que eu fiz? Foi muito bom ter feito isso. Eu fui, cara, esse cara tá comigo, foi esse cara aqui na minha frente que eu perguntei aonde é que é a ponte. Onde é que era o Morumbi, o estádio. Enfim. Voltei, só que o que eu fiz? No caminho eu liguei pro Alberto, meu querido amigo Alberto. Alberto, conheço há mais de 10 anos. Jogava bola com a gente tinha um time de futebol de salão, jogava aos domingos, e entre as turmas que a gente teve, uma delas era essa, e levaram um dia o Alberto para jogar com a gente. Sujeito de uma amizade honesta, nesse sentido. Ele faz qualquer coisa por você. E é um cara, e é muito legal o fato de que o Alberto é um cara que faz tudo. Ele tem múltiplas habilidades, ele tem um poder de adaptação profissional muito grande. Tanto que ele trabalhou muitos anos como oficial de manutenção de uma empresa. E ficou um tempinho desempregado, tudo, e acabou que naquele momento ele estava parado. E eu liguei pra ele, cara, você tá parado? Tô, cara, eu tenho um negócio aqui pra te propor. Vem pra cá. Aí eu expliquei pra ele, ele foi pra lá. No caminho, cheguei lá no Tadeu, falei, olha, Tadeu, deu certo, mas eu tenho alguém de extrema confiança pra te apresentar. Rapidinho, os dois se entenderam. A gente tomou uma cerveja. E fomos embora. Eu já tinha combinado a documentação que eu levaria, o que eu faria, tal, como a gente faria o negócio. E lá na rede de restaurantes. Ah, quer saber? A rede Desfrute, rede de restaurantes Desfrute. E... Beleza. O sonho
estava se concretizando. Eu estava novamente trabalhando, estava no mercado técnico profissional que eu precisava. E em alguns meses eu seria gerente de recursos humanos da empresa. Conheci o lugar, fui pegando as atividades. O gerente realmente ele mostrava, ele demonstrava que ele estava meio de saco cheio. Enfim, não era só uma questão de uma gestão mal exercida, mas era uma questão da estrutura do lugar mesmo, da filosofia de trabalho do lugar. E tiro até o fato de que ele foi um pouco injusto e grosseiro comigo em algumas oportunidades. Ele realmente não gostava de mim, não fazia questão disso, e eu não faço questão de que alguém goste de mim. Profissional é profissional, meu amigo. E como eu tinha sido meio que empurrado goela abaixo dele, ele não sabia o porquê que eu estava lá, a gente se suportava. A estrutura era ele, eu e uma outra funcionária. Só. Tinha bastante trabalho, tinha muito arquivo abandonado, tinha desenho de trabalho abandonado. E tô lá trabalhando 3, 4, 5 semanas. Pedro foi me passando uma coisa, outra, fui vendo, tal. E até que um dia, já chegando num nível que eu já estava quase respondendo às malcriações dele, às indelicadezas naturais dele, quando a diretora financeira me chama e fala: olha, Pedro pediu a conta. Não vai precisar você fazer nada, tal. Ela me chamava pontualmente, a cada 3, 4 dias, assim, para me perguntar como é que tá lá, tal. Eu ia falando para ela: olha, tá um pouco difícil, mas enfim, eu não vou me preocupar com isso, não tenho essa vaidade. Enfim, ia pontuando ela. Até que ele pediu a conta. Ele arrumou um emprego, ele estava desestimulado, mas nunca houve intimidade para perguntar o que era da vida desse cara. E ele se foi. E aí eu assumi a área, pedi autorização para já trazer um analista, né, pra gente trabalhar. E já tinha boas noções para poder levar a área. Beleza, isso aconteceu. Eu entrei lá em março, começo de março, um pouco depois do carnaval daquele ano de 2012. E aí em casa, a ideia era, assim que passasse da experiência, projeto bebezinho, projeto filhote. Como seria isso, a gente ia saber logo depois que ia passar essa experiência. A ideia era simplesmente de que, no caso de uma demissão, uma rescisão um pouquinho mais robusta depois da experiência. E outra, experiência é um período, como o próprio nome diz, para que os dois lados se conheçam. Então eu também teria uma noção, 3 meses depois, de saber o que era a empresa, o que ela representava, se eu tinha alguma segurança ou não lá dentro. Ninguém tem segurança completa. E trabalhei, viu, velho? Trabalhei pra caramba. Trabalhei que nem um camelo velho. Levava o notebook pra casa e área. Tava realmente quase entrando em crise o relacionamento, o nosso casamento. Porque eu trabalhava demais, trabalhava até meia-noite e meia, 1 hora. Respondendo, encaminhando. Contratei o rapaz, muito bom o analista que eu consegui trazer. E começamos a colocar ordem na casa. Depois de coisa de um mês e pouco, a diretora me chamou e perguntou. Eu sempre tinha que passar
retornos, feedbacks da situação, de como estava, de como funcionava, do que acontecia. E sentia que, assim, caminhava relativamente tranquilo. Um dia ela me chamou e disse que eu estava recebendo, que eu ia ganhar uma espécie de um estagiário. Era o filho de um dos donos, de um dos sócios, né? Que estava estudando administração e tal, e que precisava, nunca tinha trabalhado, precisava de uma noção profissional, uma noção corporativa, e ia nos ajudar. Beleza, taquei o moleque no arquivo e mostrando para ele processos, inicialmente de admissão, depois de benefícios e de folha de pagamento, enfim, dos processos inteiros. Fomos desenhando tudo e ele ia participando e tudo. Menino de boa, ele era um pouco tímido, mas sossegado, tranquilo para trabalhar com ele. E com todos eles, eu me dava muito bem com eles. A Elaine, eu esqueci o nome do menino, do rapaz que eu contratei. E isso rapidamente, assim, em coisa de 2 meses de trabalho, um dia a diretora me chamou e falou que, começou a acontecer uma coisa um pouco preocupante depois de uns 2 meses de trabalho. Lá era o seguinte, os gerentes das lojas de cada unidade, né? Eles eram, numa grande maioria, trazidos do Outback. Vários deles. Então, assim, quando falavam que eu era filho da Dona Edith, eles, tá, manda um beijo pra tua mãe e tal. Então, assim, eu acabei sendo meio que incorporado como a turma do Outback, embora eu nunca tenha trabalhado no Outback. E começou a haver uma debandada, tanto pedidos de demissão quanto demissões de gerentes das lojas e, mais especificamente, desse pessoal do Outback. A própria Thaís, que me levou para lá, foi demitida. Foi difícil para mim, mas enfim, eu mesmo fiz os processos demissionais, terminamos tudo, fizemos tanto dela quanto de outros gerentes que eu gostava muito. E uma outra turma, que não era da turma vinda do Outback, também já tinha, mesmo em pouco tempo, conquistado bastante gente, assim, de tipo assim, humanizado um pouco a questão. Eu sentava para conversar, eu ia nas lojas, eu ouvia os gerentes, ia até apagar incêndio de funcionário mesmo, assim. Era diferente, pô, o gerente de RH tá aí e tal, né? Então, ajudava muito isso. Então, eu ganhei muita simpatia lá dentro. E um dia a diretora me chamou, falou, olha, a gente tá havendo uma reestruturação aí, o pessoal do Outback saindo, mas não se preocupa, viu? Você tá tudo bem, viu? Eu tô tranquila com você. E eu, beleza, eu tô aqui à disposição, que vocês precisarem. E eu nem sou do Outback, mas é que minha mãe trabalha lá, então, por isso que me associam, mas fica tranquilo. Beleza. No dia 2 de junho de 2012, numa segunda-feira, era o 90º dia de trabalho. E eu chego para trabalhar, segunda-feira, está a diretora e um gerente interno, um gerente de back-office, acho que ele era gerente contábil, fiscal, alguma coisa assim. Gente boa também, sossegado. Tava lá também. Um na minha sala e o outro na loja, né? Como a gente entrava bem antes da loja abrir, então era tudo fechado lá dentro, a gente... Oi, tá. Deu 10 minutos. A diretora me chamou. Quando eu vi os dois, eu já falei, eu fui demitido. Eu tava bem cansado. Deixo isso muito claro, eu tava muito cansado. E me chamou, desceu, sentamos numa mesa, já. Fala, para já.
Ó, não deu, tá? Obrigado, tá. Eu podia falar um monte de coisa pra ela, podia mandar ela pro inferno. Ela até merecia. Mas eu simplesmente falei, beleza, faz parte da vida profissional, não se preocupa. Tá, você passa algumas coisas, tá, beleza, subi, pedi 5 minutos com os meus colaboradores e expliquei, falei pra eles, tava de boa, tal, beleza. Passei lá um pouquinho das atualidades do que tava rolando, tal, passei algumas horas lá e voltei pra casa. Puto. Ah, sim, importante lembrar que já fazia alguns meses que a patroa estava trabalhando e estava até confortável, estava trabalhando bem, tranquilo. Então, por isso que era o momento que a gente tinha pensado na questão do neném. Porque ela estava já trabalhando e eu também. Então, sabe, trabalho bom, trabalho registrado, fixo, com benefícios, tudo. Então, essa foi a minha breve história na rede Desfrute de restaurantes. Não levei nenhuma grande amizade de lá. A Thaís continuo conversando com ela. A Elaine esses dias entrou em contato comigo, tá parada, vou tentar ajudá-la. E só. Mas ficou a mágoa de uma sensação de ter sido enganado. Pra que ter me chamado pra falar que eu tava seguro? Sabe? A mesquinhez de me mandar embora exatamente no 90º dia. Se fosse um dia depois, daria um aviso prévio. É claro que quem lida com dinheiro quer economizar tudo. Mas, sei lá, sabe, uma mesquinhez que não era financeira, era mesquinhez moral. Eu estava nas últimas semanas conversando diretamente com um dos donos fortes da marca mesmo. E ele falando sobre processo de premiação por performance e tudo. A gente falando muita coisa, ou seja, depois de ter me feito tudo isso, resolve, não, a gente vai te mandar embora. E me mandar embora no dia do vencimento da experiência. Eu realmente saí muito chateado comigo mesmo, com tudo que aconteceu lá. Vamos lá, gente. Mais tarde a gente continua essa conversa. Um abraço, até mais.